Salmo de número 46. Eu estou no verso de número 10. Nós vamos olhar os salmos vagarosamente como um todo, como esse cântico de vitória, de gratidão a Deus em meio à guerra, em meio ao desespero, em meio às circunstâncias que fogem ao controle do ser humano. Mas eu quero, por hora, se você me permitir, ler com você o verso tão conhecido que é o verso 10 do Salmo de número 46. Diz assim: parem de lutar. Em algumas outras versões, talvez as mais antigas e mais comum e mais famoso, diz: aquietai-vos. Pare. A ideia aqui é que você relaxe, que você, até certo modo, a palavra quer te trazer a ideia de que você deve se afundar. Você deve parar de ser visto, parar de ver a sua ação. Aquietai-vos, pare. E saiba que eu sou Deus. A palavra que o salmista usa é a palavra que traz a ideia não só de um saber, de reconhecimento, mas de um desdobramento de confessar o que se reconhece. A palavra aiada, a ideia de que você sabe, então você confessa a Deus o que sabe. Nós vamos perceber o que sabemos e o que temos que confessar diante do Salmo. Parem de lutar, saiba que eu sou Deus. E por causa da sua ação, da sua quietude, por conta da sua consciência, você perceberá que eu sou exaltado entre nações e serei exaltado por toda a terra. Esse salmo de número 46, ele é um salmo de louvor, de gratidão, um salmo de reconhecimento de que Deus age em meio às circunstâncias mais difíceis da vida. Nós passamos por dias difíceis. Talvez você passou hoje à tarde na sua casa, não sei se por consciência ou por um pouco de curiosidade, mas ligado na Globo ou na Globo News ou em qualquer outro canal de televisão, vendo as manifestações na rua. As ruas estão inflamadas. Inflamadas pelo nojo, inflamadas pela escúria de algumas coisas, outros inflamados apenas pelo partidarismo. Enfim, essa não é a questão. Mas nós estamos passando dias difíceis. Dias que eu e você temos que temer com a consciência correta. Dias que eu temo pelos meus filhos. Meus filhos que ainda chegarão à idade adulta, que ainda terão que viver nesse país. Mas o terror e o temor não se encontram apenas nos arraiais da política. Na verdade, o terror está na vida. Na vida que circunda o pecado habita entre nós. O terror está na vida, o terror está nos casamentos falidos, o terror está nos lutos que essa noite estão nas casas. O terror está nas notícias que te assaltam sem que você tenha o menor aviso. Algumas semanas atrás, se você conhece um pouco ali o condomínio onde fica a Palavra da Vida, você sabe que logo na entrada nós temos um ponto de ônibus. Semana passada, algumas semanas atrás, uma menininha que estuda num projeto social da Palavra da Vida estava naquele ponto de ônibus de um lado da rua. E a sua irmãzinha, um pouco mais nova que ela, a chamou na outra calçada e ela atravessou a rua correndo, uma menina de 7 anos. E um carro pegou ela em cheio e ela morreu na hora. Isso é terrível. Isso é terror. Um amigo nosso, de Brasília, foi viajar para os Estados Unidos para visitar sua filha, que vivia lá. Chegou lá, sua mulher foi tomada de um mal súbito e faleceu. Foi enterrada ontem, há 15 dias, tratando do traslado do corpo. Há 15 dias atrás ela faleceu. Isso é terrível. E talvez essas são as histórias que eu conheço. Tem as minhas histórias que eu poderia te contar. Confesso que eu não tenho tanta coisa terrível para te contar hoje. Além da derrota do Corinthians na quarta-feira, é a única coisa terrível que eu me lembro agora, que realmente me tomou muito essa semana. Mas você tem as coisas terríveis da sua vida. E esse salmo, o salmo de número 46, é um salmo que está sendo escrito em meio às circunstâncias horríveis da vida. Mas o lindo do salmo é que ele é um salmo de gratidão, é um salmo de reconhecimento, é um salmo que está dizendo a mim e a você: que bom que Deus ainda age em coisas que nós não conseguimos agir. Que bom que Deus não é parado quando nós paramos.
Que bom que Deus não é travado em suas ações, mesmo quando nós nos vemos totalmente desprovidos de qualquer ação que possamos tomar diante das circunstâncias. Há uma discussão literária sobre em que contexto histórico esse salmo está localizado. Alguns acham que é a questão da guerra com Amon, outros acham, e a literatura privilegia mais essa ideia, de que esse salmo está sendo escrito nas circunstâncias que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 18 e 19, quando o reino de Judá e a cidade de Jerusalém, capital do reino de Judá, está sitiada, cercada pelo reino da Síria e o seu poderoso rei Senaqueribe. Você sabe, nesse momento da história de Israel, do povo de Deus, dos hebreus, a casa de Deus foi dividida, o reino foi dividido. Um lado do reino ficou Judá, com a sua capital em Jerusalém, aonde a promessa da aliança davídica havia sido preservada. E do outro lado, por conta do pecado de Israel, está o reino de Israel, com a sua capital em Samaria. Nessa circunstância, quando o salmista escreve, se é realmente esse o lugar localizado do salmo, Israel já foi destruído pela Síria. Agora a Síria está numa investida militar contra Jerusalém, contra a cidade de Jerusalém, contra o reino de Judá. E Senaqueribe, seu grande e poderoso exército, cercou Jerusalém e eles não têm muito para onde ir. E nos dias que isso está acontecendo, quem reina sobre Judá, quem senta no trono em Jerusalém é um homem chamado Ezequias, um rei chamado Ezequias. Ezequias foi filho de Acás, casado com uma mulher chamada Abi, que era filha de Zacarias, que foi conselheiro no reinado de Uzias. É confuso, eu sei, mas eu vou tentar te explicar por que eu estou falando isso. Ezequias é um homem que chega para reinar sobre Judá em um momento onde Judá havia se esquecido da aliança com Deus. O seu pai Acás, submissamente, se entregou ao rei Senaqueribe e pagava impostos à Síria, para que a Síria não fizesse investidas militares. Eles se renderam sem lutar. Eles traíram a aliança do Deus de Israel sem lutar. Eles tiraram os altares, os lugares de adoração, cancelaram o culto a Yahweh. Mas quando Ezequias chega para reinar sobre Judá, Ezequias, influenciado por bons motivos que tinha, inclusive da sua mulher, de pessoas tementes a Deus na família da sua mulher, ele restaura a aliança de Judá com Deus. Ele restitui a adoração a Yahweh. Ele devolve ao Deus de Israel a autoridade que lhe era cabível no reino de Judá. Mais do que isso, Ezequias cancela todos os pagamentos de impostos que demonstravam total e restrita submissão a Senaqueribe e a sua poderosa Assíria. Obviamente, Senaqueribe não ficou feliz. Senaqueribe, que nessa altura já tinha destruído Israel, já tinha destruído a própria Síria, que já havia dominado mais de 40 cidades do reino de Judá, agora chega com o seu exército e sitia Jerusalém. Impede que aqueles arquedutos que irrigavam a cidade com água, lembra dos famosos arquedutos? Façam que a água chegue, eles interrompem a irrigação da cidade, o abastecimento da água. A cidade fica sitiada, em estado de miséria. É nessa situação que Judá está. Prestes a se entregar, prestes a dizer, Deus não tem mais o que fazer. Talvez o melhor mesmo seja nós devolvermos a Ezequias, a Senaqueribe a autoridade. Talvez o melhor seja pagar impostos. Talvez o melhor seja parar de te adorar, Deus. Porque Senaqueribe está à porta. Senaqueribe tem um exército poderoso. Talvez o melhor, como foi feito em algum momento, seja fazer acordo com povos pagãos, como o Egito. Essa é a circunstância terrível do cenário de um povo, de uma nação como Judá. Opressão, ameaça, tendo que se submeter
a um rei que se considera o Deus do momento. A questão é, onde Deus está em todas essas circunstâncias? Nós não somos diferentes desse povo. Nós, por vezes, vemos a nossa vida sitiada, ameaçada, não abastecida, cheios de possibilidades de nos rendermos de formas erradas, mas talvez fosse melhor agora fazer assim. Mas olhe como o Salmo se descreve a nós nesse momento tão terrível que o povo de Judá está passando. Se você pegar a sua Bíblia e voltar um pouquinho comigo ela para o livro de 2 Reis, você vai ver o exato momento onde Senaqueribe está sitiando, lá no capítulo 18, a cidade de Jerusalém, colocando terror sobre Ezequias e todo o seu povo. Eles chegam às portas da cidade, o rei Ezequias manda alguns mensageiros conversar com os mensageiros de Senaqueribe. Os mensageiros de Senaqueribe dizem aos mensageiros de Ezequias o que eles deviam fazer para não serem atacados. O negócio é tão tenso, o momento é tão complicado, o povo está tão fragilizado, que chega um momento, os mensageiros de Ezequias dizem para os mensageiros de Senaqueribe: olha, por favor, se vocês puderem, não falem em hebraico. Falem na língua de vocês, porque vocês falam em hebraico e os homens de Judá que estão sobre os muros, eles ouvem e entendem, e isso vai desanimá-los. E os mensageiros de Senaqueribe dizem: acaso não viemos falar com eles também? Acaso não é para eles que nós estamos dando um recado que ou eles se rendem a nós ou eles vão beber da mesma urina e se alimentar do mesmo excremento? Está no texto que Ezequias vai se alimentar e vai levar todos a isso também. Então eles diz aqui o texto, que eles levantam a voz, eles gritam em hebraico, para aterrorizar, para amedrontar, para acuar o povo. O comandante, verso 27 do capítulo 18, 2 Reis, respondeu: será que meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você? E não para os que estão sentados no muro, que como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los de confiar no Senhor, quando diz: com certeza o Senhor livrará esta cidade e não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água da sua própria cisterna. Há pelo menos 3 grandes ameaças que Senaqueribe manda fazer a esse povo. Talvez 2 e uma grande recompensa, se eles aceitarem as ameaças. Primeiro, ele diz: olha, Deus não é suficiente. Segundo, ele diz: olha, o serviço para Deus não é bom. Não deixe Ezequias enganar vocês, Judá. Se Ezequias anda pregando por aí que Deus vai livrá-los, que Deus vai salvar Jerusalém da Síria, é mentira. Se Ezequias está dizendo por aí que é melhor servir ao Deus de vocês e não ao Deus da Síria, não a Senaqueribe, é mentira. Vocês vão morrer, vocês vão cair, a cidade vai cair. Mas se vocês se entregarem a Senaqueribe e a Síria, nós vamos dar para vocês uma cidade como aquela que Deus prometeu e não deu. Vocês vão beber de uma cisterna própria. Vocês vão comer do fruto de uma vide própria. Basta vocês se renderem a Senaqueribe. No meio das pressões da vida, no meio da vida que nos assalta com seus ineditismos de terror, que nem sempre no cristianismo nós temos uma resposta enciclopédica para cada uma delas. Nós somos tentados constantemente a ceder a Senaqueribes, a nos render a cercos como o da Síria. Mas olha o que o salmista fala no Salmos 46, que lindo.
Volte, se você puder, a sua Bíblia comigo lá no Salmos 46, ele diz assim: mas no meio dessa guerra, no meio desse terror todo, ele está dizendo para Ezequias: acalme-se, filho, pois o cenário pode ser terrível, as circunstâncias podem ser avassaladoras. Cada noite no jornal pode vir uma notícia pior que a de ontem. Cada delação premiada pode trazer notícias mais avassaladoras do que a última. Cada horário de se pegar um ônibus pode terminar numa tragédia. A vida é assim, Ezequias. A vida nem sempre é fácil. A vida nem sempre é feita de reinos unidos. A vida nem sempre é feita de uma Judá sem perigos. A vida é feita de Senaqueribes. A vida é feita de comandantes maus. A vida é feita também de Assírias, impérios maus. Mas olhe, Ezequias, ainda que tudo pareça catastrófico, terrível, ainda que Senaqueribe e todas as hostes do mal consigam transformar o cenário da vida de Judá terrível, Senaqueribe não vai fazer comigo o que ele vem fazendo com deuses de muitos impérios, porque eu sou Deus, Ezequias. Eu sou Deus. Olhe no verso 1, Ezequias, quem eu sou. Eu sou Deus, Ezequias. Eu sou segurança em meio ao perigo. Eu sou refúgio e fortaleza, auxílio presente na adversidade, Ezequias. Nos meus 11 anos de pastoreio em igreja local, eu já enterrei crianças menores que essa menina Bruna. Eu já perdi noites de sono com a imagem de pais, jovens desolados, carregando cachorrinhos desse tamanho. E depois me perguntando: o pastor, como eu vou vencer isso? Eu digo: eu não sei. Eu não sei como faz para a dor passar, eu não sei quando isso termina. Eu nem sei se não vai acontecer de novo com você, se você se arriscar a ter outra criança. Mas eu sei que é um Deus que é abrigo em meio ao perigo. Amém? Que é refúgio, fortaleza, socorro presente, auxílio, ele não tarda. Ele chega em tempo oportuno, com recursos necessários. Mas ele é mais do que isso. Olha o verso 2 e 3. No meio do perigo ele está dizendo: ei, Ezequias, eu sou Deus. E quando tudo sair do controle, Ezequias, olha o que ele diz: ainda que os montes afundem do coração do oceano, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela fúria. Uma questão escatológica sendo trabalhada aqui. Alguns, depende da visão escatológica de cada um, vai ler o Salmo da maneira escatológica que a sua hermenêutica permitir. Mas há uma questão cataclísmica aqui, escatológica, do fim dos tempos. Há coisas que você não vê por aí. Você não sai por aí e vê montes balançando. Você precisa de um médico. Você não sai por aí e vai na praia e vê o coração dos montes, o monte indo para o coração do oceano. Os elementos naturais estão reagindo de forma que as mãos humanas não podem controlar. Que ou Deus age, ou nada mais pode ser feito. Não diferente da Síria sitiando Judá. Ezequias, lá no capítulo 18, vai orar a Deus por vezes e dizer: Deus, e agora? E agora, Ezequias, não é com você, amigo. Ou você consegue trazer de volta do coração do mar montes? Ou você consegue aplumar montes que tremem? Não, Deus, não consigo. Então é comigo. Sou eu, Ezequias. Sou eu. Sou eu o Deus que, quando tudo foge ao controle, eu ainda não fui pego de surpresa. Deixa eu te contar uma coisa. Sem nenhuma referência política, porque eu não tenho nenhuma intenção disso, mas deixa eu te contar uma coisa.
Deus não foi pego de surpresa com a realidade brasileira dos nossos dias. Ninguém passou na frente de Deus aqui no Brasil. Não há governos e governantes que tenham traído os desígnios de Deus. Mas há governos e governantes que construíram circunstâncias e cenários que fogem ao controle da realidade humana. Mas Ele é Deus. Ainda que todo esse cataclisma aconteça, ainda que os montes sacudam, que o mar engula as montanhas, Deus não foi pego desprevenido. Olha o que ele fala no verso de número 4 e 5. Olha Ezequias, ainda que tudo dê errado, Ezequias. Ainda que Jerusalém não seja mais irrigada, ainda que Jerusalém não seja abastecida, ainda que vocês fiquem em miséria, trancados naquela cidade, sitiados, Ezequias, há um lugar onde rios ainda correm. Porque o que significa um rio em uma cidade? Vida. Quando você vai estudar na escola, história, geografia, como estão valorizados os rios? Porque é por meio deles que a vida parece conseguir sobreviver. Jerusalém é uma cidade sem rio. Não há rio em Jerusalém. Jerusalém está sendo irrigada de outras formas. Mas mesmo que Jerusalém seque, Deus está dizendo, há um rio, Ezequias. Canais que alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nessa cidade está. Ela não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Você me entende? Deus está falando para mim, para você, falando para Ezequias. Ainda que as circunstâncias te apavorem, ainda que os recursos se sequem, ainda que o rio pare de correr, há um rio que corre do trono de Deus. As águas são límpidas. Lá onde há uma cidade fortificada, fontes que saciam, e um guarda, o guarda de Israel, que é poderoso, que não vacila, que guarda a sua entrada e a sua saída, e ele é fiel, confie. Isso é muito lindo. Porque as nações não vão parar de se agitar, diz o verso 7. Os reinos vão abalar, erguer a voz, mas Deus vai erguer a voz, e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham todos vocês e vejam a obra do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Deus está dizendo, no meio do cenário catastrófico, eu ainda luto. Eu ainda sou abrigo seguro. Mesmo que as montanhas abalem-se, mesmo que as nações abalem todas as coisas, mesmo que Senaqueribe e a Síria nos bote medo, ainda há um rio que corre do trono de Deus, que constrói para você em um lugar, em uma esquina onde você encontra o Redentor do universo, uma cidade fortificada, aonde um guarda fiel não vacila, pois guarda a sua entrada e guarda a sua saída. É assim que a vida acontece. Mas há 3 conselhos que eu entendo desse texto, que eu trago para a minha espiritualidade, para o meu viver diário, que eu acho que no meio das circunstâncias, eu quero deixar você com eles. No meio desse cenário destruidor, catastrófico, desse cataclisma que o salmista está descrevendo, aonde Deus promete ser abrigo, segurança, aonde Deus promete irrigar as nossas vidas como um rio que corre dele,
Há 3 conselhos que você precisa absorver do salmista para que você vivencie essa realidade de abrigo em meio ao desespero. E elas estão no verso 10, que iniciamos a nossa noite lendo. O primeiro conselho que Deus dá é pare de lutar. E aqui a ideia não é inércia. Aqui a ideia não é omissão, covardia. Não é essa a ideia. Muito pelo contrário, até parar demanda de uma ação. A inércia em si é um estímulo. O que Deus está dizendo para nós é que é tempo de encontrarmos o nosso limite. É tempo de encontrar a consciência de até onde nós podemos ir e aonde nós não temos mais recursos para lutar uma guerra que só Deus luta. O problema é que em nossa geração nós não gostamos de parar. Nossa geração não foi configurada para parar. Nós vivemos um tempo que é construído como se fosse um tempo linear. Aliás, se você liga a Globo News para assistir notícias, você vê o slogan que tem embaixo da logomarca da Globo News como que é? Nunca desliga. Na nossa geração, quem tem tempo não é sério. Eu levava minha filhinha de 2 anos para o médico, e ele falava assim para mim, ela vai na escola? Eu falava, não, fica com a mãe. Mas não vai na escola ainda? Tadinha, ela parecia uma vagabunda, né? Esses 2 anos à toa na vida, sem fazer nada. Dá uma atividade para essa criança, pai. Leva ela para cortar, colar, rabiscar. Mas ela faz em casa. Não, mas tem que fazer lá, né? A gente não gosta de parar. Na nossa geração, parar é covardia. Mas a pausa é uma necessidade intrinsecamente humana. A realidade humana. A composição humana. Deus fez as coisas para serem assim, a noite para o dia. A primavera para o inverno. O sono para o corpo. A morte para a vida. Está intrínseco na realidade humana parar. Por isso que Deus pode tranquilamente fazer o mundo em 6 dias e descansar no 7º. Sabe por quê? Porque Deus sabe que é intrínseco à atividade, à pausa, que é necessário. O problema é que só pode parar quem tem total consciência da missão que está metido. Guarde isso. Só consegue parar quem tem total consciência da missão que está metido. Se você chegasse para Deus no Éden, quando ele termina no 6º dia de criar o mundo e acorda no 7º para descansar, se é que Deus dorme, ele não dorme, né? Mas vamos fingir que ele acordou no 7º para descansar, e você fala assim, Deus, acho que o Senhor não devia parar ainda não. Eu acho que, está vendo ali aquele lado leste ali do jardim? Talvez ali coubesse mais umas 4 árvores para dar uma arborizada. A grama, eu não gosto desse tom de verde, Deus, sabe? Podia ser um verde diferente. Deus falaria para você, não, já acabou. Porque quando eu comecei, eu sabia onde eu ia chegar. Porque eu sei exatamente qual é a missão que eu estou metido. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E quando você sabe o que você está fazendo, parar é um detalhe, porque você sabe quando é tempo de parar e quando é dia de começar de novo. Por isso que o mercado de trabalho é tão frenético, porque a gente não sabe mais o que está fazendo. A gente não sabe mais quanto dinheiro precisa para viver. A gente nem sabe viver na mesma casa para o resto da vida. Nós não entendemos a missão. Então não tem condições de parar. O salmista está dizendo, olha, para você entender que no meio do sufoco, Deus ainda é presente, é abrigo seguro, você tem que saber parar. Você tem que saber que essa missão que você está metida, você não está metido sozinho, Deus está com você. Há recursos que só ficaram com Ele, que você não tem, que Ele não compartilhou, não são atributos comunicáveis a você, só em Deus está esses recursos. A segunda coisa, o segundo conselho, Ele está dizendo, saiba, reconheça que eu sou Deus. Como eu disse para vocês, a palavra que ele usa, Yada, é a ideia de que você vai conhecer as circunstâncias.
Ah, eu sei, Deus, a coisa está complicada. Eu vou compreender o que está acontecendo aqui. Então eu vou confessar que só o Senhor pode ser Deus diante dessas circunstâncias terríveis. Só o Senhor pode salvar a nossa nação. Embora a nossa ação seja importante. Só o Senhor pode curar o coração desesperado daquela família que perde uma menina atropelada numa cena boba. Só o Senhor pode curar o seu coração diante do desespero que Senaqueribe te impõe. Mas para Deus fazer, ou para você entender que Deus faz, você precisa parar. Reconhecer que diante das circunstâncias há recursos que só nele se encontram. E confessar a Ele dizendo, Deus, eu reconheço que o Senhor é Deus. E que diante das circunstâncias que estão me impondo, ou que eu mesmo me impus, ou que a realidade impôs, não há mais recursos que eu possa despender, a não ser os recursos que só no Senhor estão, que só no Senhor eu encontro. Pare. Saiba que Ele é Deus. É difícil entender o grande eu sou, porque nós gostamos de nos relacionar com Deus dando a Ele, racionalizando Ele, quantificando Ele, querendo viver com Ele numa relação empírica de experiências. Mas deixa eu te dizer, Deus não pode ser quantificado, Deus não pode ser qualificado, Deus não pode se relacionar com você sempre de forma empirista, Deus não pode ser nem sequer racionalizado na sua totalidade por você. Ele é Deus. A teologia, a filosofia se debate por séculos até sobre a questão do conceito de existência de Deus. Porque parece que Deus nem sequer existe, Ele é simplesmente Deus. Não há um contorno de existência que me toma e te toma. Essa era a grande dificuldade de Moisés na sarça, quando Deus se apresentou a ele com essa nomenclatura, o eu sou. Deus queria usar Moisés para libertar Israel do Egito. Deus podia fazer sem Moisés. Deus não precisava da ação de Moisés, mas ele queria a ação de Moisés para demonstrar que sem a dependência em Deus, a ação de Moisés não valeria nada. Deus chega para Moisés na sarça e fala, Moisés, você vai até lá, tarefinha simples para você, sossegada, macia. Sabe aquele cara que quer te matar, colocou sua foto em tudo que é poste, no Egito, aí nas cidades, você vai lá e vai simplesmente bater na porta do palácio e falar assim, Deus, ô faraó, sabe o povo lá que gira a economia do Egito, que trabalha como escravo? Então, o meu convite para você é muito simples, faraó. Você vai mandar eles embora, prestar culto no deserto, eles vão embora para Canaã, você vai falir, sua economia vai à bancarrota, mas você vai mandar eles embora, tá bom? Simples, Moisés. Mas Deus, não dá, o cara quer me matar. Deus. E outra, eu nem sou muito bom, eu não falo bem, eu não sou eloquente. Tá, a gente manda alguém com você, Moisés, não tem problema, o que não falta é porta-voz aqui no povo. Mas Deus, mas não é assim, Deus, eu vou chegar na cara e na coragem, vou bater lá no palácio. Como que eu vou falar? Como não vão deixar eu entrar? Sei lá, me dá, um crachá de uma ONG, o seu nome, para eu protocolar no palácio, pra gente, né, pro faraó me receber, Deus. Ah, mas era isso que você queria, Moisés, meu nome? Ah, meu nome eu te dou, é fácil. Vai lá, bate na porta, manda te avisar lá que o eu sou te mandou. Se eu sei, né? Estou te vendo, eu sei que o Senhor é Deus. Ainda não estou esquizofrênico. Então, seu nome, seu RG, CPF, como que eu... Em nome de quem eu falo, Deus? Não, você que não entendeu, Moisés. Manda avisar para o faraó que eu sou te enviou. Que eu sou antes de você, Moisés. Eu sou antes dessa sarça que arde. Eu sou antes do faraó, eu sou antes do Egito. Eu sou, Moisés. E enquanto você não parar de insistir, enquanto você não entender, Moisés, que você pisou em terra santa, ou você vai ou você morre. Enquanto você não entender, Moisés, não ganhar a consciência de que você pode ir aonde você quiser, porque o eu sou está com você, você não vai, Moisés. Eu não sei qual é o seu desespero essa noite. Talvez você não consiga nem conjecturar o que passa uma mãe que perde uma menina de 5 anos atropelada. Mas eu quero te dizer essa noite, no meio do desespero, se você parar
e você ganhar a consciência, absorver a consciência de que o eu sou está com você, as coisas vão funcionar na sua vida. Talvez Senaqueribe não vá embora, talvez a Síria continue a apertar o cerco, mas você vai entender que no meio do desespero há abrigo seguro. Pare de lutar. Ganhe a consciência de quem Deus é. É a última coisa. Mesmo que por hora você não perceba, lá na frente você vai vivenciar a maravilha de ver Deus exaltado sobre todas e todas e todas e todas as coisas. Você não percebeu? Você não percebeu, Ezequias, o que Senaqueribe está fazendo aí fora? Você não percebeu, Ezequias, o que essa circunstância de vida pode fazer com Judá? Pode exaltar o meu nome sobre todas as nações. Sobre todas as nações. Você olhar para o problema desse país, dentro da sua ação necessária como cidadão, sim, claro. Mas se você parar por um segundo para ouvir que Deus ainda está agindo, se você parar por um segundo, fizer silêncio, aquele sussurro tranquilo e suave que Elias ouviu, lembram? Você vai ouvir o que ele fala. Você vai ouvir Deus quebrando os arcos, despedaçando as lanças. Se você ficar calado, você vai sentir o calor dos arcos pegando fogo. Você vai descobrir que no meio da tragédia, o eu sou está lá. E tudo está convergindo para que a glória dele seja espalhada por todas as nações. Bragança Paulista vai ver isso. A região Bragantina vai ver isso. Quando homens e mulheres de Deus, sitiados por Senaqueribes, pressionados por impérios como a Síria, declararem: quem luta as minhas guerras é o Senhor. A mim cabe parar quando os meus recursos acabam, reconhecer quem tem todos os recursos e aguardar até que toda a glória dele enche este lugar. É isso que Deus está fazendo. É isso que o Senhor Deus está fazendo. É esta mensagem das Escrituras Sagradas. A glória de Deus. A satisfação na glória dele. Ele luta. É isso que ele faz. É isso que a Bíblia diz. Porque se a questão da vida fosse lutar você, então Deus falaria para Adão e Eva: que bom que vocês lutaram. Mas ele falou: não, Adão, vocês lutaram e perderam. Agora vocês têm que ir embora. E vocês têm que deixar eu lutar por vocês na história. Se lutar fosse a questão, a força dos cananeus teria que sido levada a sério realmente pelos espias que Josué enviou, que Moisés enviou. Os cananeus são fortes, nós não vamos a Canaã. Se a questão fosse a força dos cananeus, sim, o relatório dos espias estaria certo. Mas a questão é que essa guerra, quem luta é Deus. Se a estratégia de exército fosse a questão, Josué estaria certo em levar um exército pequeno até a cidade de Ai, quando eles entraram na Palestina. Porque isso é estratégia de guerra. Mas a questão é que a guerra era de Deus. É Ele que lutava. Se a questão fosse dominar povos, Saul estaria certo em trazer Agag e todos os despojos de guerra. Mas Samuel vai matar Agag porque Saul tem que entender que a guerra, quem luta é Deus. Se lutar fosse a questão, Pedro seria aplaudido por Jesus quando cortou a orelha de Malco nas portas do Getsemane. Mas a questão, Pedro, é que ainda quem está lutando aqui é Deus.
se morrer na cruz fosse a questão, morrêssemos eu e você, nós que pecamos. Mas Jesus que tem que morrer, porque Ele quer te comunicar que ainda esta guerra, o único que tem recursos para vencer é Ele. Então deem licença, parem de lutar, reconheçam que quem luta é Ele e é a glória dele que será exaltada sobre todas e todas e todas as nações. Amém. Conta-se a história de um galinheiro que tinha um galo muito famoso. Era o galo cantor. Ele cantava, aquele galo. E todas as manhãs, quando aquele galo acordava, ele ia até a beira da cerca, subia no morão mais alto que tinha, o morão mais alto. Ele enchia o peito, abria a garganta e soltava um lindo canto. Era o galo cantor. Ele era famoso no galinheiro, todo mundo conhecia ele. As galinhas ficavam animadas com ele. Os galos invejosos. Ele era famoso no galinheiro. Ele acordava, cantava e o sol nascia. Uma manhã o galo acordou afônico, sem voz. Caos no galinheiro, colapso. Ezequias está à porta do galinheiro, Senaqueribe está à porta do galinheiro. O galinheiro está sitiado. Todos falavam um para o outro, olha, talvez nunca mais vamos ver o sol. Vamos ficar nas trevas eternamente. Então o galo cantor acordou, saiu como sempre saía, foi até a beira da cerca como sempre ia. Subiu no mesmo mourão que todas as manhãs subia. Encheu o peito de ar. Abriu a garganta. E nada aconteceu. Ele não tinha voz. Caos no galinheiro. Eternas trevas nós ficaremos, diziam todos. Quando chegou a hora do sol nascer, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O sol nasceu. E naquele dia, no galinheiro, todos descobriram que sol não nasce porque galos cantam. Mas sol nasce porque tem que nascer. Que o salmista está me ensinando e te ensinando que guerras não são vencidas porque nós lutamos. Mas guerras são vencidas porque nós paramos de lutar. Reconhecemos quem tem todos os recursos. Nos sentamos aguardando para descobrir o momento certo da glória de Deus encher todos os espaços existentes na nossa vida. Não sei qual é a sua crise esta noite. Não sei quem é o seu Senaqueribe e o quanto a sua Judá está em perigo. Mas eu sei de uma coisa. Ainda há um rio que corre do trono de Deus. Ele atende pelo nome de Jesus de Nazaré. Ele é vida, diz a Bíblia, e é vida em abundância. Quando toda a sua vida secar, nele há vida abundante, irrigando em sobra tudo o que te falta. Que o Senhor Jesus te abençoe demais e que as suas guerras sejam travadas com Ele, somente por Ele, sempre com Ele. Deus te abençoe.